estava passando a navalha pela segunda vez quando percebi que estava sorrindo. Não era algo que me acontecia com frequência nos últimos anos. Sorrir, por si só, já parecia um luxo que eu tinha aposentado junto com meu crachá da repartição. Mas ali estava eu, ajeitando o colarinho da camisa azul que costumava usar em aniversários e velórios, pensando que, enfim, minha filha tinha se lembrado de mim. O jantar seria às 7. Ela mesma tinha ligado 2 dias antes. E não mandado mensagem, não. Ligou. Com aquela voz de quem estava tentando parecer espontânea, disse: Pai, por que o senhor não vem jantar aqui em casa na sexta? A gente está sentindo sua falta. E eu quis acreditar. Quis muito. Passei a manhã arrumando a casa, mesmo que ninguém fosse vir. O hábito de manter tudo limpo ficou comigo mesmo depois da aposentadoria. Cortei as unhas, limpei os sapatos com escova de cerdas firmes. Passei um pouco de loção pós-barba mesmo sem fazer diferença para ninguém. E por um momento o velho espelho do corredor me devolveu a imagem de um homem que ainda era esperado em algum lugar. Comprei um vinho no caminho, do mesmo tipo que ela costumava gostar quando era adolescente, e me pedia um gole escondida da mãe. Esperei que ela sorrisse ao ver a garrafa. Talvez dissesse alguma coisa como: O senhor ainda lembra, hein? Eu lembrava. Lembrava de tudo. Dos bolos que eu comprava na volta do trabalho, das viagens de ônibus para o litoral quando ainda não tínhamos carro, das noites que ela dormia no sofá esperando eu chegar para contar alguma bobagem do colégio. Eu me lembrava de cada fase, mesmo daquelas que ela parecia ter esquecido por completo. No banco do passageiro, o presente para meu neto estava bem embrulhado, com um laço azul escuro, um quebra-cabeça de 1000 peças, com uma paisagem do Grand Canyon. Algo que a maioria das crianças de hoje em dia talvez achasse chato, mas ele parecia gostar de coisas calmas. E de algum modo, eu queria que ele visse em mim algo mais do que o velho que aparece no Natal. Queria que ele dissesse: Foi meu avô que me ensinou a ter paciência. Tive esse pensamento enquanto ligava o carro, e juro, ele quase me fez chorar. No meio do caminho, parei no posto para encher o tanque. O frentista fez uma piada qualquer sobre o preço da gasolina e eu ri. Não porque era engraçada, mas porque eu queria manter o dia leve. Dei uma gorjeta, agradeci com um aceno, e antes de entrar no carro, ainda conferi o endereço no GPS, mesmo sabendo de cor. Era como se meu corpo buscasse razões para adiar, só por alguns segundos, a chegada. Quando estava a 2 quadras da casa dela, o celular vibrou no suporte do painel. Olhei rapidamente. Me ligue imediatamente. Urgente. Dr. R. Azevedo, meu advogado. O mesmo que cuidou da papelada do meu apartamento quando vendi e transferi parte do dinheiro para a conta da minha filha e do genro abrirem um negócio. O mesmo que meses atrás me alertou. Seu nome ainda está vinculado àquela empresa. O senhor lembra? A mensagem parecia desesperada. E isso não era o normal dele. Um homem metódico, cuidadoso com cada vírgula dos contratos que revisava. Parei o carro à direita, perto de uma praça escura e silenciosa. Respirei fundo e disquei o número. Enquanto chamava, meu reflexo no espelho retrovisor parecia congelado, como se já soubesse que aquele jantar não aconteceria. Eu só não sabia ainda que em poucos minutos ouviria uma das verdades mais dolorosas da minha vida. Mas por enquanto, eu ainda estava com o quebra-cabeça no banco do passageiro, com o vinho entre os pés, com o rosto barbeado e o coração aberto. Porque eu ainda acreditava que aquela ligação era só um detalhe, só mais um aviso técnico. Não imaginava que fosse o prenúncio do fim. O telefone tocou 3 vezes antes de ser atendido, mas a minha mão já estava úmida na carcaça plástica do volante. Quando a voz de Renato surgiu do outro lado da linha, ela não veio carregada de formalidade jurídica. Ela veio tensa, baixa, como quem escolhe cada palavra com cuidado para não acender o fósforo errado. Seu Antônio, o senhor ainda não chegou na casa da sua filha, chegou? A pergunta, simples, cortou o ar feito navalha. Ainda não. Tô aqui, parado a 2 quadras, respondi. Do outro lado, silêncio. Aqueles 3 segundos foram os mais longos que vivi desde que enterrei a minha esposa. Então ele falou, e cada palavra dele mudou minha rota, e meu coração, para sempre. Não vá. Foi o que ele disse. E depois repetiu. Não vá de jeito nenhum.
A gente precisa conversar primeiro. Eu travei. Renato, que conversa? É essa? Eu tô indo jantar com a minha filha, rapaz. Mas ele insistiu. Me ouça, por favor. Eu recebi uma notificação do sistema do cartório agora há pouco. Uma escritura foi protocolada com o seu nome. Uma procuração, assinada supostamente pelo senhor. Mas o problema é que... Bom, eu vi essa assinatura, seu Antônio. E ela não é sua. É uma falsificação grotesca. Meus olhos se desviaram do espelho retrovisor. Vi o reflexo do laço azul sobre o presente do meu neto. Senti o estômago virar como se tivesse engolido uma pedra. Procuração para quê? Perguntei, mesmo já sentindo o veneno subindo pela garganta. Renato respirou fundo. Ela dá plenos poderes para movimentar seus bens, contas, investimentos. Inclusive uma cláusula para a alienação do imóvel que o senhor está alugando atualmente. Eles planejam transferir parte da sua aposentadoria para um fundo vinculado ao CPF do genro. O nome dele apareceu no rascunho do contrato. Eles quem? A pergunta saiu mais baixa do que eu gostaria, mas a resposta veio rápida. Sua filha e o marido. E se essa papelada for adiante, o senhor perde tudo o que ainda tem em semanas, talvez dias. A sorte é que fui notificado agora porque, por alguma razão, ela está tentando homologar isso de forma acelerada, uma pressa que me fez estranhar e investigar. Agora escute, o senhor tem cópias dos documentos que assinou para a empresa deles? O senhor assinou alguma procuração recente? Minha mente virou um emaranhado. Eu assinei, sim, meses atrás, quando eles me disseram que precisavam abrir uma conta conjunta para facilitar a entrada de um investidor americano no negócio deles. Eu não entendi direito na época, mas confiei. Era minha filha, minha única filha, e eu achei que estava ajudando. Renato, eu assinei um papel sim, mas foi só para facilitar um tal de CNPJ e... Pronto, era isso. Eles usaram esse documento como base para forjar outro, com mais poderes. Mas os traços estão diferentes. Eu vou provar que é fraude. Mas o senhor precisa sair daí. Não vá na casa dela. Não entre. Nada. A menos que queira ser induzido a assinar o restante. Minha visão ficou turva por um momento. Eu não sabia se era raiva, vergonha ou o início de uma vertigem. Só sabia que aquela curva de rua, onde eu havia parado para ajustar o colarinho e o GPS, agora parecia o último pedaço seguro do mapa. Engoli seco. Eles iam me servir jantar, murmurei, quase sem acreditar. Iam me servir um contrato, seu Antônio. Ele respondeu, com vinho, simpatia e algum pretexto de urgência. Alguma desculpa emocional, eles iam te fazer assinar. E depois iam sorrir e dizer que foi escolha sua. Olhei de novo para o presente do meu neto. O laço parecia zombar de mim. O papel laminado brilhava sob a luz amarela do poste como um lembrete cruel do tipo de amor que eu achava ainda existir ali. O que eu faço agora, Renato? Perguntei. E ele não hesitou. Vai direto para a delegacia. Leva essa mensagem no celular. Diz que tem provas de tentativa de fraude patrimonial. Eu te mando agora o número do BO que estou registrando eletronicamente. E prepara o que tiver guardado, porque isso vai virar um caso jurídico em poucas horas. Desliguei. O motor do carro ainda estava ligado, mas eu não me movi. Fiquei ali, ouvindo o barulho de uma bola quicando na quadra da praça, ouvindo minha respiração curta, ouvindo o barulho do mundo continuando como se nada tivesse acontecido, como se minha filha não estivesse naquele exato momento me esperando para jantar, e talvez para assinar a minha própria ruína. E foi ali, naquela rua sem glamour, que eu entendi que não era mais parte da família deles. Eu era o obstáculo, a última barreira entre o desejo e a herança, entre o plano e o dinheiro. Me ajeitei no banco, engatei a marcha a ré e, sem pensar, virei o volante na direção oposta. Eu não iria jantar, eu iria à polícia, mas, acima de tudo, eu ia me levantar, porque até o homem mais velho, mais cansado e mais esquecido ainda tem o direito de se defender. Eu voltei o carro devagar, como quem retorna de um sonho ruim que ainda se recusa a acordar. A avenida parecia a mesma de sempre. As luzes frias dos postes, as calçadas mal cuidadas, os portões cerrados de casas comuns. Mas o mundo, dentro de Dusíades e mim, já tinha virado de cabeça para baixo.
Eu já não estava mais a caminho do jantar. Agora eu era um homem com um alvo nas costas, um nome em um papel falsificado, um pai tratado como obstáculo a ser contornado com assinatura e sorriso. E enquanto o motor do carro tremia sob meu pé, eu sentia que era o próprio chão que se desfazia sob minhas rodas. Renato ainda não tinha me mandado os documentos, mas sua voz não saía da minha cabeça. E mais do que isso, a calma dele. Porque só quem sabe exatamente a gravidade da situação fala com aquele tom contido. Como advogado, ele sempre foi sereno, mas naquela ligação havia algo mais. Um peso, um cuidado, como quem carrega a notícia de um enterro que ainda não foi anunciado. Enquanto seguia pela Avenida Marginal, parei num posto de gasolina fechado e estacionei o carro ao lado de uma mureta. Era perto de um campo de futebol deserto, onde costumava levar minha filha pequena para andar de bicicleta aos domingos. Lembro que uma vez ela caiu feio, ralou o joelho e mesmo chorando gritou: "Não me deixa aqui, pai!" E agora, décadas depois, era ela quem me deixava, não num campo de terra, mas num abismo de traição. O celular vibrou de novo. Era a notificação do boletim eletrônico que Renato acabara de abrir. Comecei a ler, mesmo sem respirar direito. Tinha lá meu nome completo, CPF, endereço e uma descrição objetiva. Tentativa de uso indevido de procuração falsa, visando a apropriação de bens e recursos do Sr. Antônio S. Braga, possivelmente cometida por familiar de primeiro grau, com evidências materiais já em posse do advogado responsável. Mas não era isso que me doía. O que me atravessou como uma lâmina foi o anexo seguinte, uma cópia escaneada da tal procuração fraudulenta. Meu nome ali, minha assinatura, ou o que tentava se passar por ela. Um A tremido, um Braga com a perna do G cortada no meio. Era uma falsificação infantil, feita por alguém que conhecia minha letra, mas não meu coração. E no rodapé, os nomes completos da minha filha e do genro. Eles não tinham sequer usado intermediários. Tinham colocado suas identidades ali, em preto e branco, com a certeza de que eu não teria forças para reagir. Nem tempo para perceber. Me deu enjoo. Tive que sair do carro. Sentei na mureta e fiquei olhando para o campo vazio à frente. O mesmo campo onde ela tinha sangrado o joelho e pedido colo. Agora era o espaço onde meu peito sangrava por dentro e ninguém aparecia para me levantar. Fiquei ali, imóvel, por uns 10 minutos, escutando apenas os carros distantes e o próprio silêncio da minha decepção. Lembrei do vinho no chão do carro, do presente embrulhado, dos talheres que ela provavelmente já tinha deixado prontos na mesa, não para uma ceia de reconciliação, mas para o teatro final de um golpe. Meu estômago roncava, não por fome, mas por tensão. Pensei em ligar para ela, em perguntar, em dar a chance de negar. Mas o que eu diria? Filha, é verdade que você quer me roubar. Como se ela fosse se espantar, rir e dizer: imagina, pai. Não, não havia mais espaço para dúvidas, nem para conversa. O que eu tinha era papel, prova e a palavra de alguém que há anos me alertava para não misturar afeto com patrimônio. Levantei, devagar. Entrei no carro. Peguei o celular e escrevi uma única mensagem para Renato. Estou indo agora para a delegacia do Huaitá do Distrito. Se conseguir, me encontre lá. Ele respondeu em segundos. Já estou a caminho. Levo as cópias e o protocolo. Eletrônico. Não diga nada a ninguém por enquanto. E foi aí que entendi o que doía mais. Não era o dinheiro. Nunca foi. Eu vivi com pouco. Vivi com muito. Eu sobrevivo. O que doía era o cálculo. Era saber que minha filha olhou para a conta bancária, onde eu depositava meu salário, olhou para o imóvel que comprei depois da aposentadoria, olhou para o valor que ainda faltava no negócio dela e resolveu fazer a conta. E nela eu era o número a ser eliminado. Liguei o carro. Saí do posto. Cruzei o viaduto. Entrei na avenida que dava acesso à delegacia. E ali, no farol vermelho, antes de virar à esquerda, senti algo estranho. Um misto de alívio e tristeza. Porque agora que eu sabia, não havia mais retorno. Mesmo que tudo fosse desfeito judicialmente, mesmo que ela chorasse e dissesse que foi um erro, uma confusão, uma fraqueza, não havia mais volta. A confiança que existia entre nós
mesmo que já desgastada, mesmo que já ferida pelas ausências dela, pelas indiferenças. Agora estava morta, como um contrato rasgado no meio. A delegacia estava vazia. Estacionei, respirei fundo e entrei com o celular na mão, a procuração na tela e uma história que até poucas horas atrás eu nunca teria imaginado contar. Mas era a minha história agora, e ela estava só começando. Na delegacia, o tempo parecia outro, um tempo mais lento, mais duro, um tempo onde a respiração pesa, onde cada passo que se dá soa como se tivesse sido calculado. Entreguei o celular para o agente de plantão, com a tela travada na imagem, da procuração falsificada, e ele me olhou por cima dos óculos com aquele jeito automático de quem já viu tudo. Mas bastou ler os primeiros parágrafos para que ele se endireitasse na cadeira. Me pediu para aguardar, chamou um outro policial e logo em seguida fui encaminhado para uma salinha ao fundo, com uma mesa velha, 2 cadeiras e uma pasta preta, deixada de lado, como se já esperasse uma história assim. Renato chegou 20 minutos depois, com os papéis impressos embaixo do braço e a postura ereta de quem sabe que está andando em terreno minado. Ele não tentou me consolar. Não disse, vai ficar tudo bem, porque sabia que não ia. Pelo menos não naquela noite. Ele apenas me olhou nos olhos e disse, a gente precisa ser técnico agora, seu Antônio. E eu entendi. Foi ali, naquela mesa metálica, com cheiro de desinfetante e papel antigo, que tudo se revelou. O plano não era novo. Pelo que Renato descobriu, começou a se formar cerca de 1 ano atrás, quando a empresa da minha filha começou a sangrar dinheiro. O tal investidor americano nunca existiu. O genro havia tentado usar a conta empresarial para financiar um projeto de aplicativo de entregas que nunca saiu do PowerPoint. Eu tinha dado 140 mil reais na época, acreditando que era para formalizar a empresa, montar a estrutura e registrar a marca. Era, na minha cabeça, uma ajuda para ver minha filha crescer, para ver ela ter algo só dela, algo que talvez eu mesmo nunca tivesse tido, autonomia. Mas o que eu não sabia era que aquele valor tinha sido usado para quitar uma dívida bancária do marido dela. Eles estavam afundados até o pescoço. Cartões estourados, financiamentos em atraso, nome sujo no Serasa. E pior, abriram uma nova conta em nome da empresa, sem me avisar, e fizeram transações com meu nome atrelado como fiador, sem meu consentimento. E como eu havia assinado uma procuração simples para a abertura de CNPJ, eles forjaram uma segunda, com cláusulas completas, amplas, aquelas que dão liberdade total para fazer o que quiser com o patrimônio alheio. Foi esse documento que estavam tentando registrar naquela semana. A pressa fazia sentido. O banco tinha iniciado uma execução fiscal. Se eu assinasse mais uma folha, provavelmente durante o jantar que haviam planejado, eles conseguiriam transferir o restante da minha aposentadoria para cobrir o rombo. E a casa que eu alugava com tanto cuidado, quitada, discreta, confortável, seria hipotecada como garantia. Eles queriam usar o meu futuro para limpar o passado deles. E não iam me dizer isso. Iam me servir massa gratinada com vinho, iam elogiar a gravata, iam brincar com o neto ao fundo. E depois, com um falso sorriso, iam deslizar uma pasta para mim sobre a mesa com um assina aqui rapidinho, pai, é só uma autorização. Como se pai fosse sinônimo de idiota. Renato me mostrou a sequência de documentos. Havia transferências internas, e-mails vazados que ele obteve por meio de um consultor da fintech envolvida, e até uma mensagem de WhatsApp entre meu genro e um advogado particular deles. A mensagem dizia literalmente, se o velho assinar, até sexta a gente zera a dívida, depois a gente pensa no que faz com ele. Não tinha apelido carinhoso, não tinha gratidão, não tinha sequer o mínimo de respeito. Era isso que eu representava para eles, um CPF com saldo. Fiquei olhando para aquela tela por alguns segundos, mudo. Tentei buscar dentro de mim algum resquício de dúvida, alguma chance de tudo aquilo ser um mal-entendido, uma confusão contábil, um erro de comunicação. Mas não era. Não havia erro. Havia intenção. Havia cálculo. Havia um plano. E nesse plano, eu era apenas um degrau. A delegada chegou pouco depois, leu os documentos com atenção e nos ouviu com respeito.
Formalizou o boletim, abriu uma investigação preliminar e orientou que eu solicitasse com urgência a suspensão de qualquer transação em meu nome. Renato já havia preparado o pedido judicial de liminar. Tudo agora era questão de tempo. Mas o que me corroía não era o processo. Era o afeto, era o laço, era lembrar de cada vez que ela deitava no meu colo depois de um pesadelo. Cada vez que me pedia para assistir de novo à fita da festa de 7 anos dela. Cada abraço apertado quando dizia: pai, o senhor é meu herói. Eu fui o herói dela. E agora era apenas o obstáculo. Voltei para casa sozinho. O presente do meu neto ainda estava lá, quieto no banco do passageiro. Eu não tive coragem de tirar o laço. Coloquei em cima da cômoda, ao lado da garrafa de vinho, como uma lembrança do que poderia ter sido, mas não foi. Naquela noite não dormi. Fiquei andando pela casa em silêncio, como se esperasse que, a qualquer momento, o telefone tocasse e ela dissesse: pai, eu não sabia de nada. Me perdoa. Mas o telefone ficou mudo, e o silêncio que antes era solidão, agora era abrigo. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu me dei conta. Estar só não é o pior dos destinos. Pior é estar cercado de quem finge te amar, enquanto cava tua queda com as próprias mãos. Acordei com a sensação de que ainda estava sonhando, mas o envelope do advogado sobre a mesa dizia o contrário. Tudo era real. A falsificação, o plano, a manipulação. Era real também o silêncio da minha filha. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação perguntando por que eu não apareci, nenhuma tentativa de fingir preocupação, nada, nem mesmo uma desculpa apressada. Era como se ela soubesse. Como se, do outro lado da cidade, ela estivesse agora sentada na beira da cama, com o celular na mão, percebendo que o jantar planejado não seria servido e que talvez o velho tivesse percebido tudo. Eu não saí da cama imediatamente. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o som da rua, o cachorro do vizinho, os motores distantes de quem seguia a vida, sem saber que ali naquela casa, um homem estava tentando digerir a traição da própria filha. Demorei para levantar, mas quando levantei já não era o mesmo. Me vesti com calma, como quem veste uma armadura. Separei os documentos em uma pasta. Liguei para Renato e confirmei. Vamos dar entrada hoje no bloqueio preventivo. Ele respondeu, apenas com um perfeito. Já estou redigindo o protocolo. E desligou. Enquanto colocava os papéis na mochila, meus olhos caíram de novo sobre o presente do meu neto. O laço ainda intacto. Aquele objeto tão simples me partia de um jeito que nada mais partia. Porque ele simbolizava o que eu queria. Pertencer, ser lembrado, ser útil. Eu não queria dinheiro de volta, nem reconhecimento público. Eu só queria sentar naquela mesa, ouvir meu neto me contar o que aprendeu na escola, ver minha filha me servir uma porção qualquer com afeto, como antes. Mas ali, sozinho, eu entendia que tudo aquilo era um palco, um cenário montado, e que eu era só o figurante da própria emboscada. Renato me orientou a agir com cautela. Disse para não responder mensagens, não ligar, não ir até lá de forma impulsiva. Mas havia algo dentro de mim que não queria terminar essa história escondido. Eu não queria que eles simplesmente fossem desmascarados por uma liminar e depois posassem de vítimas no grupo da família. Eu não queria desaparecer como um louco rancoroso. Eu queria olhar nos olhos deles, queria ver se havia arrependimento, queria ver se havia ainda uma gota de vergonha. Queria presenciar o momento em que a farsa se dissolveria na presença de quem eles tentaram apagar. Então, no início da tarde, peguei o carro e segui na direção da casa dela, não como quem vai ao encontro da filha, mas como quem vai ao local do crime. Cada esquina me lembrava de algum trecho da infância dela. O parquinho, onde empurrei o balanço. A padaria, onde comprávamos doce de leite em potinho. O ponto de ônibus, onde ela me esperava com as notas da escola na mão, torcendo por um elogio. Tudo era memória, e tudo doía. Estacionei 2 ruas antes. Não queria que vissem meu carro. Deixei os documentos no porta-luvas, levei apenas meu celular no bolso e caminhei devagar, com o sol batendo nas costas, com os passos pesando como se cada metro fosse uma escolha entre continuar ou voltar. Passei em frente a uma casa com crianças,
brincando no quintal. E por um instante, desejei ser aquele avô anônimo, com netos correndo em volta, sem pastas judiciais, sem traições, sem medo. Cheguei à esquina e olhei. A casa dela estava com os portões abertos. O carro do genro estacionado. E do lado de dentro vi pela janela algo que me fez parar por longos segundos. A mesa posta, talheres alinhados, guardanapos de pano, copos com vinho já servido. Estavam mesmo me esperando, com tudo pronto. Até com o falso calor de uma noite em família. Não havia mais dúvidas. Aquilo era o palco, o teatro, o golpe embalado em porcelana branca e velas aromáticas. Meu telefone vibrou no bolso. Era Renato. "Você ainda está em casa?" perguntou. "Não", respondi. "Tô aqui na frente." O silêncio dele foi imediato. "Seu Antônio, o senhor não deveria estar aí. A gente precisa agir juridicamente. Se o senhor aparecer agora, pode colocar tudo a perder." Mas minha resposta foi curta. "Eu sei, mas eu preciso ver." E foi nesse momento que uma viatura dobrou a esquina e parou atrás de mim. Um dos oficiais desceu, chamou meu nome e se apresentou. Renato tinha acionado o protocolo de segurança, com base no risco de coação. Eles estavam ali para me acompanhar até a delegacia e, se necessário, até para uma possível abordagem. Eu sorri com um cansaço velho no rosto e disse: "Então vamos. Chega de fingir que ainda tem jantar." Quando entrei na viatura, vi, pelo retrovisor, a porta da casa sendo aberta. Era ela, minha filha, com um avental florido, o cabelo preso como quando era adolescente e um sorriso no rosto. Mas aquele sorriso, pela primeira vez, não me dizia nada. Não me tocava. Não me confundia. Porque agora eu sabia. Eu sabia o que ela havia feito. E isso era irreversível. Ela acenou, achando que eu estava chegando. Mas eu apenas virei o rosto. Não por ódio, mas por fim. A delegacia do 8º Distrito ficava num prédio antigo, de janelas altas e vidros embaçados, o tipo de lugar onde o tempo se acumula nas paredes junto com as histórias que ninguém quer contar. Quando entrei, o ar-condicionado fazia mais barulho do que efeito, e as cadeiras de metal na recepção estavam alinhadas como num hospital, frias, desconfortáveis, feitas para lembrar que quem está ali não veio por bons motivos. Mas pela primeira vez eu não me senti deslocado naquele ambiente. Pela primeira vez eu tinha o que dizer. E sabia que se eu não dissesse agora, alguém diria por mim. E mentiria. A policial da recepção já me esperava. Disse meu nome, com cautela, como quem reconhece a gravidade de um caso antes mesmo de ler o boletim. Me pediu que aguardasse um instante. Renato chegou pouco depois com a pasta de documentos e um cansaço visível nos ombros. Trocamos poucas palavras, apenas o necessário. Ele me olhou com firmeza e disse: "Vamos fazer isso da forma certa." E eu assenti. Pela primeira vez em dias, eu não queria gritar, não queria discutir, eu queria relatar. Eu queria organizar a dor em frases. Queria transformar a traição em papel. Porque papel, ao menos, tem peso jurídico. A dor, sozinha, não. Nos conduziram a uma sala de atendimento reservado. A delegada responsável pelo caso era uma mulher de traços firmes e olhos que pareciam enxergar além do discurso. Não perguntou como eu estava. Não tentou me consolar. Apenas abriu o bloco de anotações e disse: "Pode começar, senhor. Antônio." E eu comecei. Falei de tudo. Do início. Da ligação da minha filha 2 dias antes, convidando para o jantar. Da roupa que eu escolhi com cuidado. Da compra do vinho. Do presente para o neto. Falei da mensagem do advogado. Da ligação, no meio da rua, do silêncio dela desde então. Descrevi a assinatura falsa, o documento que nunca escrevi, a procuração usada como senha para a minha ruína. E conforme falava, percebi que não era só ela que me ouvia. Era eu também. Era a primeira vez que eu me ouvia narrando aquilo, com clareza, sem tentar romantizar, sem justificar, sem dizer: "Ela deve ter se confundido." Quando terminei, a delegada ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, anotou algo, virou-se para Renato e pediu os anexos. Ele entregou cópias da procuração original e da falsificada, transações bancárias, capturas de tela das mensagens com o genro, registros do cartório e até a conversa que teve com a fintech envolvida no empréstimo. Tudo estava ali. Era incontestável.
A polícia já tinha visto muitos casos de estelionato entre famílias, disse ela, mas poucos vinham com tanto cuidado, tanta calma, tanta evidência, e principalmente com tanta decepção contida. Ela pediu 1 minuto e saiu da sala com os documentos. Ficamos sozinhos, eu e Renato. E ali, naquele silêncio de delegacia, sem janelas, sem relógio, eu encostei as mãos nos joelhos e disse como quem fala sozinho: a gente passa a vida toda ensinando os filhos a confiar na gente, mas ninguém ensina a gente a desconfiar deles. Renato não respondeu. Apenas ficou ali, em silêncio, porque ele sabia que não havia consolo para aquilo. Havia processo, havia justiça, mas consolo não. A delegada voltou pouco depois. Disse que o caso seria registrado como tentativa de estelionato, falsidade ideológica e possível associação criminosa, dada a participação comprovada de mais de uma pessoa. Me informou que um inquérito seria aberto imediatamente e que eu teria direito a medidas de proteção patrimonial urgentes. Disse que, caso eu permitisse, poderiam emitir um alerta preventivo para bloqueio de quaisquer tentativas de movimentação em meu nome, em cartórios e instituições financeiras. Eu assinei, sem hesitar. Antes de irmos embora, ela fez uma última pergunta. O senhor quer representar formalmente contra sua filha? Eu olhei para frente, não para ela. Olhei para um ponto qualquer da parede, onde uma rachadura cortava, a tinta como uma cicatriz, e disse: eu quero que a lei diga a ela o que eu não consigo mais dizer como pai. Saímos da delegacia já à noite. O ar estava mais frio. Havia algo no céu que parecia chuva, mas não caía. E enquanto caminhava até o carro, Renato me acompanhando em silêncio, pensei em como tudo pode mudar em tão pouco tempo. 2 dias antes eu estava escolhendo camisa. Agora eu era autor de boletim contra a filha que eu pus no mundo. 2 dias. Antes eu era só mais um pai tentando se reconectar. Agora eu era vítima de um golpe arquitetado por sangue do meu sangue. Quando entrei no carro, o rádio ainda estava na mesma estação. Tocava uma música qualquer, sem importância. Mas eu deixei tocando, porque por um momento aquilo era o único som que não doía. A delegada havia sido clara. Havia base legal, havia provas, havia tempo. Mas o que tornava tudo urgente era o fato de eles ainda acreditarem que eu não sabia. Era isso que transformava o caso em oportunidade. Um detalhe simples, mas fundamental. Eles me esperavam. A armadilha ainda estava montada, e o que era para ser um jantar de fachada, agora poderia ser usado como cena de flagrante. E foi aí que a delegada me fez uma proposta que, por um instante, me paralisou. O senhor topa ir até a casa deles com escuta e acompanhamento discreto? Demorei alguns segundos para responder. Eu não sou homem de ação, nunca fui. Fui escriturário, fui marido, fui pai, fui viúvo. Nunca me imaginei envolvido em investigações, operações, protocolos. Mas ali, com tudo o que já havia sido destruído, a resposta saiu sem esforço. Topo, não por vingança, não por revanche, mas porque eu queria que aquilo terminasse, que fosse visto, que fosse registrado, que não restasse espaço para versões ou manipulações, que pela primeira vez na minha vida, minha verdade fosse inteira e impossível de negar. Na tarde do dia seguinte, fui orientado a manter minha rotina normalmente. Eles queriam que tudo parecesse como ela havia planejado. O jantar, o clima, o cenário. Eu não liguei para ela, não enviei mensagem. Deixei que o silêncio soasse como ausência, não como suspeita. Enquanto isso, a polícia preparava a equipe. 2 agentes à paisana ficariam posicionados na rua, em carros descaracterizados. Um oficial de apoio ficaria no quarteirão de trás, com mandado pronto para ser executado em caso de coação, tentativa de fraude ou confissão de dolo. Pouco antes das 7, passei na delegacia. Me entregaram um pequeno dispositivo de escuta, preso à gola interna da camisa. Era discreto, quase imperceptível. Um dos agentes me deu as últimas instruções, e o advogado reforçou os limites. Você não pode confrontá-los. Apenas responda, deixe que eles conduzam. Quanto mais claro for o intento, mais sólida será a acusação. Saí de lá com o coração batendo fora do compasso, mas firme, porque pela primeira vez não era eu que estava entrando em uma armadilha. Era ela. E sem saber, estacionei no mesmo lugar da última vez, 2 ruas antes. Os mesmos carros da
Polícia nos mesmos pontos. A cidade parecia a mesma, mas tudo tinha mudado. Caminhei devagar até a casa dela. Luzes acesas. Música ambiente vazando pela janela. Cheiro de comida boa. O jantar estava mesmo pronto. O teatro, impecável. Ela abriu a porta sorrindo como se nada tivesse acontecido. Pai, que bom que veio. A gente achou que o senhor não vinha mais. Me abraçou com aquela efusão falsa que só gente acostumada a fingir sabe fazer. O genro apareceu logo depois, com a camisa de botão e o olhar calculado. Boa noite, senhor Antônio. Preparado para comer bem hoje? Eu apenas sorri e entrei. A sala estava arrumada como revista de decoração. A mesa posta com capricho. Guardanapos dobrados, pratos fundos, vinho respirando em decanter. E ali, no canto da mesa, uma pasta preta repousava com casualidade. Como se fosse parte do serviço de jantar. E era. Para eles, era o prato principal. Sentamos, conversamos. Ela falou do neto, do novo colégio, do cachorro que estavam pensando em adotar. Tudo em tom familiar, quase carinhoso. Mas cada frase era uma pedra. Porque agora eu sabia. Cada "o senhor está bem" era uma tentativa de manter o clima, de me manter no script. Até que, entre a salada e o prato principal, ela falou: Pai, eu sei que a gente te sobrecarregou um pouco com aqueles documentos da empresa, mas o advogado disse que precisa atualizar a papelada por causa de umas mudanças no estatuto. A gente achou melhor trazer tudo hoje, já que o senhor está aqui. Foi então que o genro levantou calmamente, pegou a pasta preta no canto da mesa e a colocou entre nós. É só assinar aqui, pai. A gente já deixou marcadinho onde precisa. Coisa rápida, nem vai tomar seu tempo. Ele virou os papéis para mim. Estavam marcados com adesivos coloridos. Verde onde assina, amarelo onde lê, vermelho onde não pode esquecer. Uma coreografia feita para induzir, para acelerar, para enganar. Olhei para os dois. Olhei para a mesa, para o vinho, para o presente, do meu neto que eu não trouxe. E então falei, com a voz mais calma que eu encontrei dentro de mim. Vocês sempre gostaram de cor, né? Até para enganar. Vocês usam marcadores. Ela empalideceu. O genro se mexeu na cadeira. Como assim? Pai? Ela perguntou. Mas era tarde. Nesse momento, 2 policiais entraram pela porta dos fundos. O mandado estava assinado. A operação havia sido autorizada no momento em que a tentativa de fraude ficou evidente. O oficial apresentou os documentos, pediu que ninguém se movesse e começou a coletar os papéis. Eu apenas me levantei. Não disse mais nada, não gritei, não chorei. Apenas olhei para ela, minha filha, e por um segundo vi no rosto dela a menina de 7 anos que caiu da bicicleta e me pediu colo. Mas aquela menina não existia mais. E talvez nunca tivesse existido. Quando saí da casa, os vizinhos já observavam pela janela. A polícia recolhia documentos, recolhia celulares, fazia perguntas. Eu caminhei de volta até o carro sem olhar para trás. E naquela noite, pela primeira vez, dormi sem o peso da dúvida. Agora, tudo estava claro. E, registrado, eu não fiquei para ver o fim. Quando os policiais entraram com o mandado em mãos, meu papel havia terminado. Levantei da cadeira com a mesma lentidão com que, anos atrás, levantava da cama para não acordar minha esposa, quando ainda tínhamos uma casa viva, barulhenta, cheia de planos e desastres domésticos. Naquele dia, porém, levantei sabendo que aquele jantar falso, aquela encenação, seria o último ato de uma história que por muito tempo eu insisti em não enxergar. Eu saí da casa enquanto os dois tentavam explicar o inexplicável. Enquanto minha filha dizia que era só um documento de rotina e meu genro tentava esconder o pânico dentro da camisa social barata que ele usava como armadura. Na calçada, o mundo parecia igual. A mesma rua residencial, os mesmos carros estacionados, o mesmo poste com a luz tremendo no cruzamento. Mas ali, no coração daquela casa, o teatro estava ruindo. E eu senti que era o momento de deixá-los com as consequências. A dor da revelação não cabia mais em mim. Agora, ela precisava caber neles. Eles que explicassem. Eles que justificassem. A pressa, os marcadores coloridos, os termos jurídicos escondidos entre parágrafos de linguagem técnica. Eles que dissessem à delegada
Por que tentaram empurrar um contrato de transferência patrimonial como quem oferece mais uma taça de vinho? Fui direto para a delegacia. Renato já estava lá. Os documentos que os policiais recolheram foram trazidos imediatamente. O inquérito se tornaria formal em poucas horas. A delegada estava tranquila, meticulosa. Ela sabia que a tentativa de fraude não precisava de gritos para ser comprovada. Bastava o que tínhamos: o flagrante, os papéis, o áudio. Mas o que me surpreendeu foi o que veio depois. Porque no meio da noite, já quase 10 da noite, enquanto eu esperava na sala ao lado com uma garrafa d'água nas mãos, a porta se abriu e uma oficial me chamou. Senhor Antônio, sua filha pediu para falar com o senhor. Meu coração hesitou. Por um momento considerei dizer não. Por outro, imaginei o que ela poderia querer dizer. Se ainda havia algo que restasse a ser dito. Concordei, mas pedi que fosse na sala da delegada com os agentes presentes. Não queria mais conversas de corredor, nem promessas sopradas entre portas entreabertas. Se fosse para falar, que fosse com testemunhas. Porque a verdade, agora, precisava de plateia. Ela entrou alguns minutos depois, sem maquiagem, com o rosto molhado de choro, o cabelo preso às pressas, as mãos juntas, como se segurassem alguma coisa que não existia. Sentou na cadeira à minha frente como quem desaba, mas sem coragem de tocar em mim. Olhou nos meus olhos e disse: Pai, eu não sabia que tinha chegado tão longe. Eu respirei fundo, fiquei em silêncio. Não queria interromper, não queria facilitar. Era só uma maneira de resolver um problema. Um empréstimo que saiu do controle. O Carlos achou que se o senhor ajudasse mais uma vez, tudo se ajeitaria. A gente ia devolver. A voz dela tremia. Mas não. Era só remorso. Era medo. Medo do que viria depois. Medo de mim. A gente ia devolver. Ela repetiu. Como se isso tornasse menos grave o que fizeram. Como se eu tivesse sido apenas um banco informal, e não o pai que criou, educou, protegeu. Eu a olhei com um cansaço tão profundo que nem raiva cabia mais. Devolver o quê? Perguntei finalmente. O dinheiro, a confiança, a minha dignidade sentada naquela mesa com guardanapo de pano enquanto vocês me passavam um contrato para assinar entre o prato e a sobremesa? Ela baixou os olhos. O silêncio dessa vez foi dela. A delegada permaneceu calada. Renato também. A sala ficou apenas com o som do ventilador girando no teto. E naquele momento, percebi que o confronto que eu temia não era o grito. Era a ausência de defesa. Ela não tentou negar. Não tentou desmentir. Apenas sentou ali, derrotada. Mas não pela justiça. Pela própria consciência. Eu não sei mais o que fazer. Ela disse. A gente está perdendo tudo. Eu me inclinei para a frente. Pela primeira vez falei com firmeza. Você já perdeu. Não foi o carro, nem a casa, nem o nome limpo. Foi o que existia entre nós. Foi o direito de me chamar de pai, sem que isso doesse em você. Isso você não recupera com parcelamento, nem com pedido de desculpa. Ela começou a chorar. Um choro. De quem caiu do salto, de quem teve o script rasgado, e eu apenas me levantei. Olhei para a delegada e disse: já ouvi o que precisava. E saí da sala. Naquela noite, fui para casa de carona com Renato. Não disse uma palavra o caminho inteiro. Ele também não. Apenas me deixou na porta, me entregou a pasta com os papéis e disse: amanhã o juiz vai analisar a medida de bloqueio. Definitivo. Eu assenti e entrei. O relógio da cozinha marcava 0018. Fiz um chá, me sentei na varanda e pensei nas palavras dela. A gente ia devolver. Mas há coisas que, quando tiradas, não voltam mais. O que ela tirou de mim, não. Estava no banco. Estava no peito. A campainha tocou às 3 da manhã. Era o oficial de justiça. Entregou em mãos o protocolo. O juiz havia aprovado o bloqueio. A casa dele seria congelada. As contas também. Era oficial. Era lei. Era irreversível. Voltei. Para dentro. Apaguei todas as luzes. E no escuro sentei na cama e pensei na frase que agora me definia mais do que qualquer outra. Eu não perdi uma filha. Eu perdi a ilusão de ainda ter uma. O bloqueio das contas aconteceu no mesmo dia em que o café amanheceu mais amargo. Era como se o próprio gosto da vida tivesse mudado. Eu tomava os goles em silêncio, sentado à mesa da cozinha com a pasta vermelha do processo ao lado e um
Envelope novo recém-chegado pelo correio. Dentro dele, um pedido formal de retratação da parte do advogado dela. Não vinha com perfume, nem com letra conhecida. Era impessoal. Dizia em termos secos: a cliente se compromete a suspender toda e qualquer movimentação em nome do Sr. Antônio, em troca de eventual acordo de confidencialidade e extinção de ação judicial. Eu reli aquele trecho várias vezes, sem conseguir decidir se ria ou se chorava. Eles ainda achavam que aquilo podia ser resolvido com silêncio comprado. Ainda acreditavam que bastava evitar o escândalo, limpar os rastros, fazer parecer que tudo não passou de um mal-entendido técnico. Mas não era técnica. Era intenção. E eu não queria silêncio. Eu queria verdade. Na tarde daquele mesmo dia, ela tentou me ligar 6 vezes. Depois mandou uma mensagem: pai, eu sei que tudo saiu errado. A gente se perdeu. Eu me perdi. Eu só queria resolver, não machucar. Me atende, por favor. E eu li. Li com calma, como quem lê a carta de alguém que já morreu, porque aquela voz que digitou aquelas palavras não era mais a mesma que anos antes. Me ligava chorando porque o carro tinha furado o pneu e ela não sabia o que fazer. Era uma outra mulher agora. Uma que aprendeu a mentir com afeto. Uma que usou o nome pai como senha para abrir portas. À noite, o noticiário local noticiou o caso, discretamente. Uma nota de rodapé no site do jornal digital da cidade. Idoso impede tentativa de fraude patrimonial cometida por parentes próximos. Investigação segue em andamento. Nenhum nome citado. Mas quem quisesse, saberia. Os vizinhos, os colegas de trabalho do genro, os amigos da escola do neto. E foi então que a queda real começou. No dia seguinte, recebi uma ligação do colégio do meu neto. A voz da coordenadora era nervosa. Queria saber se eu poderia confirmar um endereço. Se eu ainda era o responsável legal por alguma coisa. Expliquei que não. Que havia ocorrido um desentendimento familiar, que agora era matéria de justiça. Ela agradeceu com a delicadeza de quem sabe que está falando com alguém que carrega mais do que diz. E foi nesse mesmo dia que ela apareceu na frente da minha casa. De novo, sem avisar, sem ser chamada. Desta vez, sem sorriso, sem maquiagem, com o rosto cansado de quem não dorme há dias. Ela bateu devagar, não com raiva, com cansaço. E eu, depois de alguns segundos, abri a porta. Mas não convidei para entrar. Fiquei ali, na soleira, com o vento batendo de lado, enquanto ela tentava falar. Mas nenhuma das frases parecia começar. Pai, eu sei que errei. Eu fui idiota. Eu fui fraca. O Carlos me convenceu de coisas. E quando eu vi, já estava envolvida. Eu nunca quis te machucar. Nunca. Eu continuei em silêncio. Não por frieza, mas porque naquele momento toda palavra soava falsa, mesmo quando era verdadeira. Porque às vezes, a verdade dita depois do desastre chega tarde demais para valer alguma coisa. Ela continuou. Disse que estavam sendo processados pelo banco também, que o carro fora recolhido, que a casa estava sob notificação, que o genro havia perdido o contrato da empresa, que não sabiam mais o que fazer. E então, como se puxasse uma última carta, ela olhou nos meus olhos e disse: pai, pensa no seu neto. Ele não tem culpa. E por dentro, aquilo doeu. Porque era verdade. Ele não tinha, mas ela tinha. E foi ela quem escolheu. E foi ela quem montou o jantar. E foi ela quem me olhou nos olhos com aquele sorriso falso enquanto deslizava um contrato disfarçado de carinho. Você pensou nele quando tentou me enganar? Perguntei. A voz saiu baixa, mas cortante. Ela abaixou os olhos. E naquele momento, entendi que não havia mais nada ali para restaurar. Que a máscara havia caído. Que o jogo tinha terminado. Que a cena final já tinha sido encenada. Ela foi embora, devagar, sem drama, sem escândalo, como quem entende que chegou no fundo. E que o fundo, às vezes, é o silêncio do outro. Naquela noite, recebi um e-mail do advogado do genro, um pedido para tentar reverter os bloqueios, para renegociar os termos, para preservar a integridade da família. Eu deletei sem responder. E, em seguida,
abri um novo documento, o testamento, e comecei a reescrevê-lo. Agora, os bens seriam doados para 3 instituições: uma casa de idosos abandonados, um abrigo de mulheres com filhos pequenos e uma biblioteca comunitária no Mirus, centro da cidade. Nada iria mais para quem me enxergou como recurso, como obstáculo, como cartório ambulante. Na última linha, escrevi em letras grandes, antes de assinar: meu amor era herança suficiente, mas até isso me tiraram. E então, pela primeira vez desde o jantar que não houve, desliguei o celular e dormi. Dormi sem esperança, mas também sem medo. A última vez que vi minha filha foi naquela calçada, com os olhos baixos e as mãos vazias. Desde então, o telefone não tocou mais. Não chegaram novas mensagens, nenhuma tentativa de reconstruir a ponte. Era como se ela tivesse entendido, finalmente, que havia passado do ponto de retorno. E talvez tenha sido melhor assim, porque certas feridas não se fecham com tempo, se fecham com decisão. Nas semanas seguintes, finalizei meu novo testamento. O advogado me ajudou com cada cláusula. Cada palavra foi pensada como escudo. A casa onde moro, simples mas minha, foi colocada em nome de um abrigo de idosos. A poupança que havia sido construída com 40 anos de trabalho no serviço público foi dividida entre 3 instituições que eu mesmo visitei antes de formalizar o documento. Uma delas era um centro comunitário, onde meninos aprendem música com instrumentos doados. Um deles me abraçou quando entreguei o cheque. Disse: "Obrigado, senhor. Ninguém nunca faz nada por nós." E naquele momento, eu entendi que o meu legado ainda podia existir. Só não seria onde eu imaginava. Abri mão do sobrenome dela nos registros de família. Tirei da parede a última foto em que estávamos juntos. Não rasguei, não queimei. Apenas guardei em uma caixa com tranca, porque memórias também precisam de limites. No lugar da foto, coloquei um pequeno quadro com uma frase escrita à mão: "Não é egoísmo escolher a própria paz." Levei 2 meses para aceitar essa ideia. Agora, ela me protege mais do que qualquer herança. Reaprendi a viver com menos. Menos ruído, menos expectativa, menos dependência emocional de quem já me descartou. Passei a caminhar todas as manhãs, sem celular. Descobri uma banca de jornais antigos onde um senhor de chapéu me chama de professor, mesmo eu nunca tendo sido um. A vizinha da frente começou a me chamar para tomar café. Ela perdeu o marido no mesmo ano que eu perdi a confiança na minha filha. Rimos de coisas simples, como o passarinho que insiste em bater no vidro da lavanderia. Descobri que ainda posso sorrir, mesmo sem plateia. Não vejo mais o neto, e isso ainda dói. Mas aprendi que a ausência dele não é culpa minha. Um dia, se ele quiser, ele encontrará minha história em documentos, em fotos, em doações feitas em meu nome. E talvez entenda que o avô que sumiu não desapareceu por abandono. Desapareceu por sobrevivência. Talvez ele cresça e perceba que nem todo silêncio é fuga. Às vezes é só o que sobra quando o barulho da traição é grande demais. Um jornalista me procurou. Queria transformar meu caso em matéria longa. Disse que podia sensibilizar a opinião pública. Eu recusei. Não quero exposição. Não quero audiência. O que eu queria, já conquistei. Nunca mais ser usado. Nunca mais ser ferramenta de plano alheio. Nunca mais ser a fonte de uma mentira com cheiro de comida fresca e guardanapo dobrado. No fim de outubro, recebi um envelope com uma carta escrita à mão. Era do genro. Dizia que estavam tentando recomeçar em outra cidade, que estavam arrependidos, que pediam desculpas, que queriam que um dia eu abrisse espaço para uma nova conversa. Guardei a carta. Não respondi, porque certas respostas não cabem em palavras, cabem em atitudes. E minha atitude foi viver. Hoje, caminho em ruas onde ninguém sabe quem eu sou. Compro pão em padarias onde me chamam de senhor com respeito simples. Tenho 3 livros abertos ao mesmo tempo. Uma planta nova na varanda. Um casaco comprado com minha própria aposentadoria. E nenhuma dívida emocional com quem tentou me apagar. Meu sobrenome continua o mesmo. Meu CPF também. Mas quem eu sou mudou. Não sou mais o pai que cede tudo em troca de migalhas de afeto. Não sou mais o velho que espera um convite que nunca vem. Não sou mais o nome no rodapé de um contrato fraudado.
Agora, sou apenas um homem que aprendeu. Tarde, mas aprendeu que amor não se prova com assinatura. E toda noite, antes de dormir, olho para o quadro na parede. A frase me encara com a firmeza de quem esteve do meu lado desde o início. Mesmo quando eu não via, não é egoísmo escolher a própria paz. Eu escolhi. E, enfim, fui livre.